Bom dia, meus irmãos. Nossa leitura bíblica, Romanos, capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preguei sobre esse texto há poucos dias na igreja, falando da importância de cultuarmos a Deus. Sempre houve o culto público e nós nos reunimos na igreja para cultuar a Deus. Aqui diz que o culto deve ser racional, e esse racional significa que é um culto com razão, é um culto com aceitação divina, por isso ele faz sentido, por isso ele tem razão. O culto que não seria racional seria aquele culto que não agrada a Deus. Seria uma coisa irracional fazer algo que não vai surtir efeito. Tá? Se fazermos todo um movimento, construirmos igrejas, levantarmos lideranças, prepararmos um monte de coisa e fazer algo, por mais bonito, por mais pomposo que seja, se não agradar a Deus, se Deus não receber, perdeu o sentido. Qual o sentido de fazer? Só para pessoas verem? Então, esse culto racional que ele menciona aqui é um culto que vai atingir o seu objetivo, que é adorar ao Senhor. Um culto aceitável ao Senhor. Precisa de mais tempo para explicar tudo isso, né? Quando eu preguei, está lá no canal do YouTube, você pode conferir. Verso 2, não vos conformeis com este século, com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da mente, para experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, precisa haver essa transformação para que esse culto seja entregue a Deus. Então, Deus está de olho na pessoa. Então, nós precisamos disso, de apresentar o nosso corpo como esse sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que vai ser experimentando essa vontade de Deus, que também é boa, agradável e perfeita. Então, tudo parte de uma transformação no ser humano, para que o ser humano, para que nós, discípulos de Jesus, possamos cultuar a Deus em espírito e em verdade. Ele prossegue agora falando a respeito dos dons espirituais. Verso 3, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele está advertindo aqui quanto ao uso correto dos dons e para que ninguém se ensoberbeça com essa questão dos dons, porque é perigoso, né? A pessoa começa a fazer algo, aquilo começa a destacar e alguns podem se envaidecer com isso, né? Ele fala que nem todos os membros têm a mesma função, mas somos um só corpo em Cristo. Temos, então, mesmo assim, dons diferentes, conforme a graça que foi dada. Verso 6, ele fala de profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição e presidir, aqueles que presidem, que administram. Eu quero destacar aqui só a questão da contribuição. Ele fala, aquele que contribui, faça isso com liberalidade. A contribuição é um dom. E eu vejo pouco esse dom sendo manifestado. Não estou falando aqui de quem é dizimista, mas de quem realmente contribui
para a obra do Senhor. Quem tem espontaneidade, acho muito bonito quando eu vejo alguém espontaneamente doando alguma coisa. Ah, pastor, olha, eu resolvi comprar uma toalha aqui para pôr na mesa da ceia. Ah, pastor, eu queria doar aqui um instrumento musical para a igreja. Ah, pastor, eu queria fazer uma doação para tal coisa aqui na igreja. Me veio na mente aqui a questão das crianças, né? Sempre precisa de material didático, de brinquedos para criança. De vez em quando algumas pessoas fazem doações disso. Então, são pessoas que possuem esse dom da contribuição. Não precisam ser cobrados, exortados para fazer isso. Eles fazem de coração, de boa vontade. A partir do verso 9 fala das virtudes, né? O amor, seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ele vai trabalhar bem essa questão do amor, né? Verso 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. O que é uma pessoa fervorosa de espírito? Segundo a Bíblia, é uma pessoa que serve ao Senhor, uma pessoa que é dedicada ao Senhor. Verso 15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. São tantos ensinos aqui nessas linhas, né, gente, nesses versículos. Estou destacando alguns. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É estar presente, é ser participativo na vida dos irmãos. Eu pergunto para você, nossa igreja tem mais de 200 pessoas. Quantas delas você conhece? Quantas delas você sabe como que está a vida, o que ele está passando, o que ele está enfrentando? Você tem esse interesse pelo bem-estar dos seus irmãos em Cristo? Nós somos chamados para amar o próximo, para nos envolver com as pessoas. E no que diz respeito à igreja, a Bíblia diz que nós somos irmãos. Ou seja, nós temos o mesmo Pai Celestial. E esse laço de irmandade, né, nos aproxima, ou pelo menos deve nos aproximar mais. Então, escute o que eu estou dizendo. Se envolva, procura saber a situação dos seus irmãos, se envolva, se alegre com aqueles que estão se alegrando, né? Há pessoas que estão tendo suas vitórias, que estão aí casando, tendo seus filhos, progredindo no seu trabalho, melhorando na sua vida com Deus. Se alegre com essas conquistas de cada um deles. E, de outro lado, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando alguma necessidade, que estão com algum problema familiar, se envolva, ajude, visite, telefone, ore por eles, né? Procure de alguma forma fazer algo, tá bom? Verso 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quero destacar isso aqui, juntamente com o verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ele trata aqui nesses últimos versículos do capítulo 12 dessa questão, né? Nós não podemos nos voltar para o lado da vingança, para o lado do mal.
nós temos que procurar a paz. Nem sempre depende, mas na maioria das vezes sim, viu? Na maioria das vezes depende de cada um, sim. Então ele diz aqui que nós devemos procurar essa paz. Verso 21, não deixe que o mal tome lugar no seu coração. Vença o mal. Como é que vence o mal? Praticando o bem. Tá certo? Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos capacite para viver essa vida agradável ao Senhor, Pai. Dai-nos, ó Deus, tua graça, pois ela nos basta. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até mais.